Olá, começa agora o Jornal do Empreendedor, terceira edição. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para você, empreendedor brasileiro. Eu sou Camila Xavier, você é sempre muito bem-vindo. Empresas de base tecnológica vão contar com apoio e capacitação da Prefeitura de São Paulo. Projeto de economia criativa forma empreendedoras em crochê. E mais, você sabe calcular se o preço de um aluguel vale a pena para a sua empresa? Com a alta nos preços, os pequenos negócios estão em busca de alternativas. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Alugar um imóvel comercial está mais caro em muitas capitais do país. Para evitar prejuízos com os preços altos, a solução para muitos empreendedores é a mudança de endereço. Outra estratégia é fazer um cálculo para saber se o valor do aluguel comercial está justo. Veja na reportagem do André Lage. A Lourdes tem uma loja de manutenção de eletrônicos e eletrodomésticos há mais de 30 anos. O estabelecimento fica em um ponto comercial na área central de Brasília. Mas antes de se instalar por aqui, a Zacazu atendia os clientes em outra quadra da capital federal, onde ficou por mais de 20 anos. Devido ao aumento no preço do aluguel, a mudança de endereço foi necessária para manter as atividades. Tivemos que mudar porque o aluguel ficou inviável para o nosso faturamento. Eu já pagava 10.500 e no reajuste foi para 13 mil. Então ficou inviável, foi quando eu resolvi procurar um novo endereço. Apesar de ser um bom ponto comercial, a mudança de endereço resultou em diminuição dos lucros da empresa. Os atendimentos mensais caíram de 200 para metade, ou seja, uma redução de 50% no faturamento. E não é apenas a Lourdes que tem sentido os reflexos dessa alta. Isso porque o aluguel comercial subiu em 8 de 9 capitais monitoradas pela FIPZAP. Entre dezembro de 2022 e novembro de 2023, os valores subiram em média 5,8%. A capital com maior aumento foi Salvador, com 12,1%. Brasília foi a única que teve queda, com 8,19%. E para não colocar o negócio em risco diante dos preços mais elevados dos espaços comerciais, este especialista recomenda a comparação entre o valor do aluguel e o faturamento do empreendimento. A avaliação do aluguel para um negócio é uma pergunta bem desafiadora, porque na verdade não vai existir uma tabela pré-fixada, se é 5, 10, 20, 15%. Na verdade, o empreendedor, o empresário, a primeira visão que ele precisa ter e a clareza é sobre o faturamento dele. Então, sobre o faturamento e as despesas desse faturamento. São despesas do próprio do produto, da mão de obra, despesas de impostos. E aí existe uma despesa específica, que é sobre isso que nós vamos falar, é justamente sobre as despesas de ocupação. E quando fala-se de despesa de ocupação, na sequência eu vou falar um pouquinho sobre isso, não é simplesmente o aluguel em si. Então, você ter a clareza do seu custo, da sua despesa, contabilizando junto com o aluguel, é fundamental para aí sim começarmos a falarmos em qual percentual será aplicado. Além disso, é possível fazer um cálculo para saber se o preço do aluguel comercial está justo ou não. Em todo negócio, em média, existe 4 tipos de custos, né? Que são os custos de mercadoria, de venda. Você vai ter lá o custo de impostos, você tem o custo da folha de pagamento, que é o seu pessoal, e você tem os custos de ocupação, que é o aluguel, o condomínio, energia, água. Então, nesse ponto, você vai fazer uma média ali. Tá, eu ganho 100 mil por mês, eu tenho 100 mil de faturamento. Somado essas 4 despesas, está dando em torno de 70%, 75%. Legal, estou numa média boa, sobrar uma grana legal. E aí você vai fazer essa distribuição. O aluguel, deu ali a taxa de ocupação,
deu ali 10%, 5%, manteve-se nos 75%, ótimo, você está numa média legal. Agora, pô, estou pagando lá 20% de aluguel, nesse exemplo, eu pago R$ 20.000 de aluguel sobre esse faturamento, com certeza você não está fazendo a conta certa e você vai entrar em maus lençóis nessa matemática. Além de agradar o paladar dos brasileiros, os cafés especiais se tornaram fonte de renda importante para o campo. A vontade de ter aí autonomia na hora de escolher os produtos e lidar com os fornecedores foi o que levou uma empreendedora a se tornar especialista em cafés especiais. Quem conta essa história pra gente é a cofundadora da OPP Café, Adriene Cobra. Oi, Adriene, seja bem-vinda! Ei, boa noite. Obrigada. Prazer falar com você, Adriene. Prazer todo meu, Camila. Adriene, para a gente começar, por que você decidiu empreender no segmento de cafés especiais? Conta pra gente. Bom, o café especial, há 8 anos atrás, né, quando a gente começou a empreender, ele estava muito no início, assim, ninguém falava, né, de café especial, porque ainda tem uma boa parte dos consumidores que acredita que café é tudo igual, né? E a gente foi descobrir e resolveu empreender porque era tudo muito novidade e ainda continua, né? Eu acho que o mercado tem mudado, né? Mais maduro hoje do que quando a gente começou. E quais foram aí as dificuldades que você enfrentou para se consolidar nesse mercado? Bom, o café, todo mundo, né? A maioria acha que é tudo igual, né? Então, até eu acho que o mais desafiador é a educação, né? Educar o consumidor de que a gente trabalha com um produto diferenciado, né? Então, mexe um pouco com a cabeça das pessoas, porque tem o afeto, tem a referência que a gente tem até de sabor, e o especial ele traz outros tipos de perfis, né? Uma diversidade muito grande sensorial, de aromas, então o desafio eu acho que é educar o público, né? Para cada vez mais consumir café de qualidade, diferentes, né? De diferentes regiões. E eu acho que é isso. É um café diferenciado mesmo, né? E você faz hoje todo o processo do café até chegar à xícara do cliente? Hoje a gente faz uma curadoria, né, dos cafés que a gente serve. A gente tem cafés de várias regiões, produtoras, né, da Bahia, do Espírito Santo, de Minas. E a gente compra o grão cru, torramos esses cafés, né? Depois a gente traz tanto para os nossos pontos de venda quanto para de parceiros e a gente serve, extrai, né, em métodos diferentes. Então, a gente não é de ponta a ponta, porque a gente não é produtor, mas que a gente seleciona, a gente torra, a gente prepara e a gente serve e vende café, né? E, Adriene, quais são os tipos de cafés que vocês oferecem? Então, o café especial, quando a gente começou, a referência que a gente tinha de café especial era 100% arábica. E o mercado vem evoluindo e a gente conseguiu entender que o conilon, né, que é o canéfora, é uma outra espécie, também tem qualidade. Então, hoje, a gente tem boa parte 100% arábica, mas a gente tem também um outro, né, um produto que a gente fez um mix de arábica com canéfora e que tem sido assim muito muito bem aceito, né? E eu acho que é um diferencial trazer uma nova espécie e que também é considerado como café especial, mas é pouco falado. Que legal, hein? E além da cafeteria, vocês também funcionam no e-commerce, né? É importante diversificar a produção e o campo de atuação?
Ah, com certeza, né? A gente começou pequenininho, a gente começou como uma cafeteria, né? E sentiu a necessidade de torrar nossos próprios cafés para ter uma assinatura, uma autenticidade, vamos dizer assim, e até autonomia para a gente descobrir novos perfis de torra e sabores. E daí virou a torrefação e hoje veio o e-commerce um pouco mais estruturado, porque ele sempre existiu, mas hoje, se a empresa não está no digital, a gente perde um canal de venda muito importante, né? E o empreendedor, Adriane, hoje em dia, ele tem que estar sempre pensando à frente, né? Para se destacar neste mercado tão concorrido. Como que você lida com isso e o que você tem feito para inovar? Eu acho que a concorrência, ela é muito saudável, né? E o café especial, eu gosto de falar que ele é um jovem de um futuro brilhante, né? Porque a gente fala de café especial no Brasil há coisa de 25, 20 anos, então é um mercado inovador. Ainda não eu acho que não é tão difícil trazer novidades. Foi um pouco do que a gente fez, a gente veio com uma cafeteria com uma cara mais urbana, né, trazendo a referência da cidade, de onde a gente está inserido, mas não só do campo, e também nos sabores, né, porque a produção do café ela vem evoluindo bastante, a gente tem visto cada vez mais processos diferentes de produção, né, de secagem, de pós-colheita, e então essa é uma forma de inovar, né, trazendo outras variedades, trazendo outras espécies, como a gente está fazendo, que não era tão comum a gente ver as cafeterias de cafés especiais falar de canéfora. Então, é nesse viés que eu acho que a gente inova, né? Na cara da empresa, no lifestyle, tem tudo isso. Eu acho que entender com quem a gente fala para entender o que a gente pode trazer de inovação para esse público, né? Maravilha. E, Adriane, hoje vocês estão localizados aonde? A cafeteria fica onde? Então, a gente tem um ponto de venda aqui na Savassi, em BH, que é um bairro central aqui. Foi onde nasceu. A gente tem uma torrefação que fica num outro bairro em BH, que chama Floresta. E a gente tem também no Instituto Inhotim, né? No museu. E em breve, daqui a pouco, vai ter mais uma unidade no centro de BH. E o e-commerce, né, que a gente pode espalhar esses grãos aí para o Brasil todo, fora os nossos parceiros né, de outras cafeterias, restaurantes que a gente também fornece. Mas de ponto físico é isso, Savassi e Inhotim. Muito bom, Adriane. Desejo mais sucesso ainda para vocês, que vocês expandam cada vez mais e que chegue a Brasília também, né? Ah, com certeza. Em Brasília, a gente, durante um bom tempo, a gente esteve com Quanto Café, e que hoje torram seus próprios cafés, né? Então, isso também é muito legal. Olha que legal. O mercado evoluir, crescer, mas Sim. quem sabe, né? Muito bom. Vamos planejar. Vamos, estamos esperando vocês. Brasília está de portas abertas, viu? Mais sucesso para você. Muito obrigada por sua participação, viu? Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade, né, de falar um pouquinho do que a gente faz. A gente que agradece. Nada mal, não é mesmo? Um cafezinho especial aqui em Brasília, já tem em BH e abre em Brasília, futuramente São Paulo, Rio e as outras capitais, seria ótimo, né? Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos conhecer uma clínica que fatura com técnica própria e ainda forma novos profissionais na área da estética. Então não saia daí, eu volto já já. Jornal do Empreendedor, terceira edição, está de volta ao vivo para todo o Brasil. O Brasil é o
quarto maior mercado de beleza e cuidados especiais no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, somente o setor de procedimentos estéticos minimamente invasivos movimentou mais de 47 bilhões de reais em plena pandemia. De olho nesse movimento, a empresária que vamos conhecer agora desenvolveu um método próprio na área da dermopigmentação. Além de faturar com a clínica estética, ela criou uma escola profissionalizante para formar novos empreendedores na técnica. Seja muito bem-vinda, Tabata Mafini. Bom falar com você. Boa noite, Camila. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer é nosso, Tabata. Para a gente começar, me fala sobre esse protocolo que conquistou aí mais de 2.000 clientes. Como é que foi a criação desse método, Tabata? O método nanistria, eu falo que ele surgiu por uma dor minha, né? Porque eu deixei de ser modelo porque eu tive muitas estrias, principalmente na época da adolescência, e eu perdi essa oportunidade de ser modelo na época. Procurei vários tratamentos, mas é claro que sem muito sucesso ou com muito pouco sucesso nos resultados. E quando eu entrei para a área da beleza, que vai fazer mais ou menos 10 anos, eu entrei na área da dermopigmentação, mais na parte de sobrancelhas, lábios, né, nessa parte de micropigmentação. E aí eu comecei a entrar um pouco mais a fundo na área das estrias por causa dessa minha dor, quando eu fui para a Coreia em 2019, né? Em 2019 eu descobri que a gente conseguiria tratar as estrias de uma forma um pouco mais eficaz. Eu trouxe um ativo, eu fiz testes com esse ativo também, só que eu não tive muito sucesso. E aí, desde então, eu comecei aí na luta para desenvolver o método nanistria. E hoje eu falo que o nosso método ele foi desenvolvido basicamente em cima do nosso produto, né? Do nosso sérum, que é de uso exclusivo do método nanistria com nanotecnologia. Bom, Tabata, e é isso, né? O empreendedor tem que estar ali sempre se reinventando, se reciclando, testando coisas novas até dar certo, né? E hoje esse método qualquer pessoa pode fazer, o protocolo, tem restrições? Como é que ele funciona na prática? Sim, nós temos algumas restrições, né? Então, claro, é aquela coisa de sempre, né? Gestante nunca pode fazer nenhum procedimento, algumas medicações também, se a pessoa tomar essas medicações, ela também não vai poder fazer o protocolo, tá? Em si é algo bem simples, né? Nós trabalhamos como se fosse com uma injúria ali na pele, a gente só faz como se fossem microcanais na pele, e o sérum ele vai fazer o restante do trabalho, porque ele é todo nanoativado, então ele só precisa de microcanais mesmo para ativar e regenerar aquele tecido. Então, algumas medicações como anticoagulantes, né, que mexe com o fluxo sanguíneo, grávidas mesmo, né, e algumas outras também doenças, né, que a pessoa às vezes tem, ela não vai poder fazer, tá? Mas, no geral, a maioria pode fazer, vamos dizer assim. A Bem maioria que tiver legal. Bem legal, hein, Tabata? E qual foi o momento que você viu que era a hora de expandir e decidiu lançar o curso para ensinar o método para outros profissionais? Eu já trabalhava, Camila, com cursos, né, nessa parte de dermopigmentação, mais de lábios, de sobrancelha, mas eu acho que, como todo empreendedor, eu senti um pouco, né, dessa saturação desse mercado, e aí eu comecei a me movimentar um pouco mais, principalmente após a pandemia, tá? E assim, eu comecei a observar que era uma lacuna praticamente inexistente no mercado. Tinha muito mercado e pouco profissional para aquele tipo de trabalho. Então, as estrias, elas são assim, uma dor gigantesca na mulher, mas os protocolos eles não têm muito sucesso. E pensando nisso, como eu já dava curso antes, né, para outras áreas, né, como eu disse, sobrancelha, lábios, eu quis trazer algo inovador também para as minhas alunas, para as minhas possíveis alunas, né, visando justamente a independência financeira da mulher, que para mim é muito importante, sempre foi muito importante, então eu quis estender isso
para outras mulheres também. E desde o começo eu não quis fazer franquia, né? Desde o começo eu quis fazer algo diferente, eu quis ter habilitadas aonde essas mulheres, elas, ao fazerem o curso, ao se tornarem habilitadas, elas têm a licença, né, para poder usar o nome do método, para poder trabalhar com ele de forma exclusiva. Ela não precisa me pagar nada por isso, né, mensalmente, e assim ela pode ter ali a renda mensal dela, enfim, visando mesmo essa questão de poder levar liberdade financeira para outras mulheres também. Certeza, e expandir cada vez mais um método tão eficaz, né, que ajuda aí muitas mulheres. Que legal, Tabata. E é desafiador empreender no segmento da beleza, estética hoje em dia? Por quê? Olha, eu falo assim, que o segmento da área da beleza, da área estética, ele anda, principalmente aqui no Brasil, ele anda sozinho, né. É claro, a gente precisa ter diferenciais, então, mais uma vez, se a gente estiver em um ramo muito saturado, se tiver muita gente naquela área, é claro que a gente vai ter uma concorrência um pouco mais desleal, vamos dizer assim. Agora, quando, a gente tem algo inovador, é isso que eu trago muito para as minhas alunas também. Quando você tem algo que é inovador, você não fica brigando por preços, você não fica brigando por espaço no mercado. Então, assim, todo mundo que trabalha, não só na área estética, em qualquer outra área, a gente precisa sempre se atualizar, a gente sempre precisa fazer o que é de mais novo, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que o principal de tudo é você sempre trazer algo que é praticamente inexistente no mercado ou que ainda não é muito explorado, né? Então, hoje a gente fala que essa é uma área ainda pouquíssimo explorada, né? Porque as pessoas não tiveram muito resultado, né? E através da nanotecnologia, então, a gente hoje conseguiu um resultado excelente, que é uma melhora de 61 a 95% do fechamento das estrias, né? Então, com 5 sessões ali, a gente vai conseguir fazer essa regeneração tecidual ali da pele da nossa cliente. Então, quando a gente tem resultado fantástico, com protocolo inovador, com exclusividade do método, porque ninguém consegue comprar o produto a não ser as nossas habilitadas, ou a gente mesma com o meu espaço, né? Como eu tenho a clínica também, tenho equipe de trabalho e tudo mais. Então, eu acho que você consegue trazer uma certa inovação e não ficar na briga aí com a concorrência, briga por preços e tudo mais. Sim. E o que você faz justamente para se destacar cada vez mais nesse mercado tão disputado, Tabata? Tem que estar sempre inovando, né? Ai, com certeza. Eu acho que, todos os mercados, né, a gente precisa, sempre trazer um diferencial. Então, que nem eu disse, eu já busquei esse diferencial, porque eu acho que como a maioria, né, dos empreendedores, a gente tem sempre a questão da concorrência, não tem jeito, uma hora você faz, outra pessoa vai começar a fazer também, às vezes vai começar a brigar por preço, que é o que eu tenho falado muito. E não só isso, a questão que a gente precisa entender é que se você trabalhar com algo que é mais exclusivo, a sua clientela ela vai ser muito maior, porque se for algo muito exclusivo, e principalmente com um produto tão fechado, patenteado, que nem é o nosso caso, a gente vai conseguir uma exclusividade maior de clientela mesmo, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, é a gente conseguir sempre preencher essas lacunas que são inexistentes e que não tem muita gente ainda explorando, né? Trabalhar sempre com tecnologia aliada aos nossos procedimentos, isso é muito importante, né? Se tem tecnologia, por que não utilizar essa tecnologia ao nosso favor? Mirando sempre em se diferenciar nesse sentido, né? E é claro que as redes sociais para nós têm um papel importantíssimo, então a gente sempre está fazendo coisa diferente, sempre estamos inovando aí. Muito bom, Tabata. Muito obrigada por sua participação ao vivo com a gente aqui no jornal, viu? E parabéns pela inovação. Camila, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Um abraço. Abraço.
E a Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o VaiTech, projeto que auxilia jovens a criar, desenvolver, validar e impulsionar empreendimentos inovadores e que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócio. O programa vai selecionar até 24 empresas das regiões menos privilegiadas de São Paulo para uma aceleração de 6 meses. Os interessados em participar da 9ª edição têm até o dia 7 de fevereiro para se inscrever pelo site da agência AD São Paulo, agência AD Sampa. O VaiTech é uma iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então não perde tempo, já faça logo a sua inscrição, viu? E o Jornal do Empreendedor, 3ª edição, fica por aqui. Para você uma ótima noite e a gente se vê amanhã, eu te espero.